Mas eu creio que falar das filhas de Zelofeade, falar das mulheres que comovem o coração de Deus, é falar da nossa história. É falar da sua história. Da história de cada uma que está aqui. É falar da minha história. Porque o Deus, o único Deus que fez na vida dessas mulheres, é o Deus que faz hoje na nossa vida. É o Deus que renova suas misericórdias a cada manhã. É o Deus que ouve o nosso clamor. É o Deus que enxuga as nossas lágrimas, que está atento àquelas súplicas quando nos achegamos a Ele com o coração triste e abatido. É o Deus que recebe a nossa gratidão e a nossa celebração. Então é o mesmo Deus e para sempre será o único Deus. Tudo que nós fizermos, nós precisamos checar com a palavra de Deus. Se o que nós estamos fazendo está de acordo com essa palavra. Se a nossa vida, a forma como nós estamos vivendo, está de acordo com essa palavra. Checa com o gabarito de Deus. Porque nós podemos ir ajustando tudo aquilo que não está de acordo com essa palavra. Porque, queridas, nós não podemos errar. Nós temos que buscar conserto na palavra de Deus para termos comunhão com Ele. Para que possamos ter intimidade com o Senhor. Vocês vão ver aqui como é fundamental, é vital ter o conhecimento de Deus. Elas tinham. As filhas de Zelofeade tinham esse conhecimento. Por isso que a história delas está aqui. Por isso que hoje, nessa tarde, tantos 1000 anos depois, nós estamos aqui, em João Pessoa, conversando sobre a vida dessas mulheres. Nós estamos buscando aprender com a vida dessas mulheres, porque elas conheciam a Deus. Elas sabiam, quando elas disseram aqui na representação, vamos buscar Moisés, Deus vai nos ajudar e Ele ajuda mesmo. Mas você precisa saber quem é esse Deus, a quem você vai buscar. Você precisa ter intimidade com Ele. Essas mulheres viviam um momento ímpar. O povo havia vagado no deserto por anos e anos e anos, 40 anos. O livro de Números é conhecido como o livro do deserto, de tanto que aquele povo andou pelo deserto e foi se acabando. Dos que saíram do Egito, dos adultos, só tinha Josué e Caleb. E nós sabemos muito bem porque só eles entraram na terra prometida. Então, nesse contexto de divisão de terra, é onde acontece a história dessas 5 mulheres. Moisés fazia já a repartição, contando para a divisão, dividindo o quinhão de cada um naquela terra que era promessa de Deus. Só que Zelofeade morre. O pai delas morre e não deixa filhos. E nós sabemos que a situação para uma mulher naquele tempo era muito difícil. Com todos os direitos adquiridos que nós temos hoje. Vou nem questionar aqui se alguns não foram nem tão bons assim, tipo essa jornada a mais de trabalho. Eu falo e as mulheres querem depois me pegar lá fora. Mas que é assim, uma coisa, uma carga super sobre nós, isso é. Mas a gente conversa de outra vez. Nós não temos noção do que era viver naquela época. A gente ouve falar, a gente lê sobre isso, mas viver debaixo daquele jugo, debaixo daquelas leis, ser mulher naquela época, era uma coisa que, por mais que a gente imagine, fica difícil de nos colocarmos no lugar dessas mulheres. A lei dizia que elas não teriam direito à herança. O pai morreu,
Não havia filhos homens. Então não tinha terra, não tinha nome, não tinha mais nada. Elas eram mulheres que viviam sob os cuidados de um homem, sob os cuidados do pai. E dali, com a morte dele, passaram a ser amaldiçoadas, desgraçadas, porque seriam jogadas ao vento. Vai arranjar casamento para 5? Hoje é difícil. Arranjar 5 corajosos para casar com 5 mulheres que não tinham nada. Não tinham dote, não tinham nada. E sustentar as 5. E se casasse as 5. Porque casar só uma, ficava 4 para sustentar. Aquele cara sustentar era difícil, gente. E elas olhavam. Eu imagino assim. Elas ouviam as amigas conversando. Que iam entrar na terra prometida. Que a sua família já tinha recebido a sua parte. E elas não tinham nada. Porque elas não tinham pai. Não era justo. Era a lei, mas não era justo. E Moisés, um líder sábio, ficava ali na porta da tenda da congregação, a palavra diz, em Números 27, de 1 a 7. 7 versículos que mudaram a história da lei de uma nação e transformaram a tal ponto que hoje nós ainda recebemos essa bênção. Aquelas mulheres filhas de Zelofeade, elas se viram humilhadas, desgraçadas, malditas e não se conformaram porque elas sabiam tudo que Deus havia feito ao seu povo. E aquele Deus que fez tudo o que elas tinham aprendido desde a sua infância, não podia ser um Deus injusto. E elas confiaram e acreditaram nisso. E porque elas conheciam, aí é a importância, a diferença entre conhecer e não conhecer a Deus. Entre quem conhece e quem só ouve falar de Deus. Elas conheciam, elas sabiam. E porque elas sabiam, elas confiaram e foram diante de Moisés. Ah, mas era 5 e diante de Moisés. O que é que tem? Gente, não foi como aqui. Que Moisés apareceu sozinho, né? Não tinha como fazer toda a encenação aqui, nem cabia. Não foi assim. Essas mulheres quebraram toda uma barreira cultural. Mulheres não reivindicavam nada. Mulheres não partiam para querer a sua justiça sem que um homem falasse por elas. As mulheres eram a 100ª, milésima pessoa depois de ninguém. Primeiro vinham os animais, os bens. Meu Deus mesmo, minha irmã. Meu Deus. Primeiro vinham os animais, os bens legais. Depois vinham os filhos. Depois vinha. Lá, se tivesse alguma qualificação, eu acho que se fosse assim, fortinha, feito eu, porque aguentava o tranco da limpeza, do cuidar dos animais, de ter filho. Aí vinham as mulheres. Mulheres, elas viviam sob o jugo do pai, depois sob o jugo do marido, depois dos filhos. Sempre tinha algum jugo sobre ela. E chegar à tenda, à porta da tenda da congregação, porque está aqui detalhadamente, apresentaram-se diante de Moisés, no versículo 2, e diante de Eleazar o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, a porta da tenda da congregação. Foi muita coragem, foi muita fé, foi muita confiança em Deus. Porque vocês acham, a maioria aqui são mulheres, vocês acham, pela nossa experiência feminina, vocês acham que não apareceram mulheres para dizer, vocês estão loucas, vocês vão, como é que vocês vão, como é que vocês têm coragem, vocês não podem ir, vocês vão ser presas, vocês isso, vocês aquilo outro, porque ou coisa para desanimar uma mulher a outra mulher. Mas teve sim. Quero nem ver.
Quero nem estar perto. Ou quero nem estar perto, a gente escuta. Mas elas não desistiram. Elas não tinham outra opção. Elas tinham que ir. Elas confiaram em Deus. E diante de todos esses medalhões aqui, e diante de todo o povo, homens, porque mulher não ia para a porta da tenda da congregação. Elas foram. E eu sou advogada. E eu considero o maior tratado de direito. A argumentação dessas mulheres deixa qualquer advogado medalhão do Brasil e do mundo no chinelo. Porque elas chegaram e falaram o que era justo e o que era certo. Elas chegaram diante de Moisés e argumentaram. Por que se tiraria o nome de nosso pai? Porque acabaria o nome do nosso pai entre os de Israel. Porque acabaria as terras, as possessões, porque ele não teve filhos. Não é justo, Moisés. E Deus é um Deus justo e de justiça. O livro de Números é considerado o livro do deserto, porque descreve a vida errante daquele povo. Descreve uma vida, a vida de um povo que se tornou idólatra, murmurador, rebelde e desobediente. E quantas vezes nós não estamos assim, iguais a esses do deserto, andando, dando voltas e dando voltas no nosso próprio pecado. Queridas, deserto, existe um jargão evangélico, está no deserto. Está no deserto porque está na luta, está na prova, está na dor, está no sofrimento. Mas deserto também é lugar de pecado. Na luta, na dor, no sofrimento, o Senhor está conosco, o Senhor está com você, mas do pecado não, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Esse é um grande deserto. No Isaías 59, 1 ou 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isso é um deserto. Isso é um deserto solitário. Isso é um deserto verdadeiro. O deserto do pecado. Mas o Senhor é fiel e justo. E restaura todo aquele que se arrepende e crê. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Vocês entendem agora a argumentação das filhas de Zelofeade? O nosso pai morreu no seu próprio pecado e não estava entre os que se rebelaram no grupo de Corá. Essa foi a maior argumentação delas. O nosso pai não foi idólatra, murmurador, rebelde e desobediente contra o Senhor. Mas ele morreu de morte natural. A Bíblia não fala qual foi a morte de Zelofeade, mas elas dizem, morreu de morte natural no seu próprio pecado, porque todos nós nascemos pecadores e carentes da graça de Deus. Mas essas mulheres tinham uma necessidade. Aquelas mulheres tinham um pedido para fazer. Aquelas mulheres se encontravam numa situação de beco sem saída, literalmente sem chão debaixo dos seus pés. Muitas vezes a gente costuma dizer, fiquei sem chão. Mas elas estavam numa situação de fiquei sem chão mesmo. Porque elas não iam receber nada. Elas não teriam direito a terra nenhuma. Elas estavam sem chão. Sem esperança. Diante da lei dos homens, elas não tinham nenhuma esperança de futuro.
o famoso beco sem saída. Mas aí é diante disso, diante da atitude dessas mulheres, que anima o nosso coração, que traz esperança para o nosso coração. Porque nós conhecemos o Deus de toda justiça. O Senhor é fiel e justo. O Senhor olha por nós. Quantas vezes nós estamos assim, num beco sem saída, sem esperança. Nós buscamos ao Senhor, mas o nosso coração se desmancha em prantos, em dor. O que nós vemos à nossa frente não tem nada que possa dizer que dali vai sair alguma coisa boa. Aquelas mulheres se encontravam assim. A dor da desesperança enchia os seus corações. Elas estavam no limite do que elas poderiam suportar. A atitude daquelas mulheres nos incentiva a olhar além das circunstâncias. Cada situação difícil que nós passamos, mas nós precisamos olhar além das circunstâncias. Levantar os nossos olhos para aquele de onde vem toda a nossa confiança, para aquele aonde está toda a nossa esperança, para aquele que é fiel e justo para nos ajudar. Moisés levou a causa delas ao Senhor. E ele ouviu e levou imediatamente? Eu acho que não. Eles estavam ali, junto com todos os príncipes, o sacerdote, a comunidade. E eles estavam ali porque algum motivo tinha deles se reunirem. Eles também davam opinião. Os príncipes do povo, o sacerdote, todos ali eram autoridades. Moisés era o líder, mas também o líder que ouvia. Moisés era um líder sábio. Nós temos muito reforço e provas disso. E aqueles homens, com certeza, eles foram buscar a lei. E se Moisés tivesse ido pela lei, ele não estava errado. Era a lei. Mas ele viu muito mais do que a lei. Ele foi um verdadeiro líder. Porque o verdadeiro líder, muitas vezes, tem que tirar os olhos do papel. Tem que tirar os olhos da lei. E ver o que está além da lei. E é isso que o Senhor faz. É isso que Deus faz. Quando chega a nossa reivindicação, a nossa súplica, o nosso clamor. E eu compartilho com as Déboras esse movimento de mães que oram pelos seus filhos. E eu digo que quando chega a súplica de uma mãe por um filho diante do Senhor, é uma causa justa, é um direito certo, porque a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Deus vê além das circunstâncias. Deus vê além das drogas. Deus vê além da prostituição. Deus vê além da rebelião, da revolta. Deus vê além de um filho caído. Deus vê além. Deus vê uma cruz aonde o seu filho derramou o seu sangue e triunfou. Deus vê que ali tem jeito, sim. Porque Ele é quem coloca a última palavra na história de uma vida. E nós costumamos dizer no Desperta Débora que quando a mãe ora, Deus escreve uma nova história. Porque Ele é o maior interessado na vida dos nossos filhos. A história dessas mulheres nos move em direção a uma ação de Deus. Por isso que o livro é mulheres que comovem o coração de Deus. E não que movem como queria a princípio. Porque elas comovem o coração de Deus. E Ele se move em direção a uma resposta. E eu penso que as súplicas vão enchendo a taça. E vão enchendo a taça. E vão enchendo a taça diante do trono do Pai. E dali sai a ordem. Como disse
Deus, a intercessão de Moisés, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Se Moisés teve um trabalho, que eu acredito que teve, para convencer aquela homarada, que podia levar, sim, diante do Senhor, a reivindicação daquelas mulheres. A responsabilidade ficou toda sobre ele. E quando o Senhor diz aqui, no versículo 7, as filhas de Zelofeade falam o que é justo, eu creio que Moisés fez. Bem que eu sabia. E vai ver que deu uma olhadinha assim para aqueles homens. Não disse? Por isso que eu levei. Queridas, não desista não. Se tiver os príncipes, as princesas da congregação, não desista não. Se tiver a comunidade dizendo que não dá certo, que não tem conserto, que não é de Deus, você sabe quem é Deus. Você conhece a Deus. Se você tem intimidade com esse Deus, não desista não. Jesus mesmo foi quem contou a história da viúva e do juiz iníquo. Ah, que juiz! A vontade de matá-lo. Sabia que a mulher tinha direito, mas ele espizinhava a pobre da viúva, porque ele era homem. Não tinha ninguém por aquela coitada. E a gente sabe que não tinha, porque se tivesse algum filho, algum esposo, eram eles que iriam e não ela, porque ela era mulher. No tempo de Jesus não foi diferente do tempo aqui das filhas de Zelofeade, não. Mulher continuava sem valer nada, mas não para ele. Jesus nos resgatou. Jesus nos colocou no nosso devido lugar. Jesus parava, ouvia, atendia as mulheres. Jesus perdoou as mulheres. Jesus libertou mulheres. Jesus curou mulheres. Jesus ouviu súplicas das mulheres e curou filhos. Ressuscitou filhos. As mulheres seguiam Jesus, caminhavam no seu círculo íntimo. E se elas mantinham a Jesus e a sua equipe, é porque elas tinham amizade com ele. E isso matava os fariseus de raiva, porque eles tinham inveja de quem Jesus era e que eles nunca iriam ser, porque Jesus era o Filho de Deus. Jesus é Deus. Então, queridas, não desistam. Se você tem uma causa diante do Senhor, que você sabe que é justa, que você sabe que é de direito, e se for de salvação, não desista, porque no tempo certo, na hora certa, assim como diz o Salmo 12, versículo 5, o Senhor se levantará ao gemido do pobre e do necessitado. Eu me levantarei hoje, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. É hoje. É o tempo de Deus, mas é hoje. As suas súplicas chegam diante do Senhor hoje. Não desista. Não se incomode de bater. Deus tem prazer em ouvir a sua voz. E se estiver em pecado, peça perdão. Tem dia que eu chego, Senhor, senta aqui na pontinha da cama. Vamos passar a borracha. Porque o dia hoje foi preto demais. Dá nem para a gente começar a conversar. E o Senhor escuta. E o Senhor perdoa.
nós podemos sentir a graça e a alegria de quando erramos, de quando pecamos. Nós podemos sentir a alegria do perdão do Senhor. Vocês sabem do que eu estou falando. É esse o nosso Deus. É esse o mesmo Deus a quem as filhas de Zelofehade buscaram. Mas tem coisas que nos impedem de entregar e confiar. Primeiro que tudo, a nossa vontade. Tem homens também aqui na plateia, mas nós vamos ter um pé de orelha aqui. A nossa vontade. Meninas, que a carne é forte. A vontade é forte. Quando nós nos levantamos e dizemos, eu quero, sai da frente. Vocês lembram que Marta, lá de Marta e Maria, irmã de Lázaro? Gente, ela quis dar ordem até em Jesus. Manda Maria vir para cá me ajudar. Aí a gente diz que horror mandar ordem em Jesus. Gente, vamos falar a verdade? Quantas vezes a gente faz isso? Ó aqui, Jesus. Né? Aí bota a mãozinha na cintura. Só sabe aqui na Paraíba. Ó aqui, Jesus. Comigo ele diz assim, Nina, diz aí. Eu digo, vou dizer. Ele só faz do jeito dele mesmo. E como ele quer, mas ele ouve. Então, queridas, em primeiro lugar, a nossa vontade. Mas a Bíblia diz que o importante é que ele cresça e que eu diminua. Como é que eu posso dar ordem ao Senhor? Porque eu escuto em tantos lugares orações que são verdadeiros decretos, que Deus tem que fazer daquele jeito, porque eu decreto e porque eu determino que hoje estará curada. Aí eu fico pensando assim, puxa vida, quem é o Senhor nessa história? Somos nós? Ou é Ele? Então, a nossa vontade, quando vocês estiverem assim muito entusiasmadas, baixa a bola um pouquinho assim. Quando eu estou assim muito, né, Eulália? Eulália está ali, né, Eulália? Quando eu estou assim, sabe? Ela diz, baixa aí, baixa aí. Aí você baixa um pouquinho. Você diminui um pouquinho para que ele cresça na sua vida. Depois a insegurança. Você não tem intimidade com Deus? Você não conhece esse Deus? Você não conhece o som da sua voz? Uma vez uma amiga me perguntou, como que vocês têm a ousadia de dizer, Deus falou comigo? Eu parei assim, como? Deus não fala? Deus não fala? Deus não fala. Você não escuta a voz do Senhor. Escuta. Porque nós temos intimidade com Ele. Você pode não fazer o que Ele está mandando fazer. Você pode não querer ouvir o que Ele está falando, mas que Ele fala, Ele fala. Então nós precisamos reconhecer essa voz. Ter intimidade com Ele a ponto de dizer, Deus falou comigo. Por isso que eu vou fazer. Por isso que eu não vou fazer. Porque o Senhor falou comigo. Tem que ter toda a segurança. E segurança dos íntimos. A segurança é para os que conhecem. Depois a ansiedade. Jesus. A ansiedade. Eu recebi ontem, chamaram um e-mail de Maurício. Para acalmar a sua ansiedade de autor, eu digo, misericórdia, ele fez pior. Agora é que eu estou. Ansiedade. A gente precisa aprender a entregar ao Senhor e descansar.
Mas a gente não descansa. É um olho no gato, outro no peixe. Coloca nas mãos do Senhor. Mas a gente quer dar um jeitinho por debaixo do pano. A ansiedade tira a paz do nosso coração. Depois a dúvida. Confiar no Senhor. Acreditar. Como lá em Hebreus 11:1, mesmo que você ainda não esteja vendo nada, mesmo que ainda não tenha chegado, mas eu sei que o meu Redentor vive e no tempo certo se levantará ao meu favor. Pode não ser a resposta que eu quero, com todos os RS, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, do jeito que eu quero, mas eu sei que o meu Redentor tem planos para mim e são planos de paz. Depois a amargura. A amargura, ela nos consome. E acaba com tudo e todos que estão ao nosso redor. Tem coisa pior do que viver perto, próximo de uma pessoa amarga. Uma pessoa para baixo pela amargura. Uma pessoa desesperançada pela amargura. Uma pessoa com a fé salpicada de amargura. Você vai morrer junto com ela. Nós precisamos tirar toda a raiz de amargura do nosso coração, porque o perdão nos liberta. E nós temos que perdoar, porque nós enchemos a nossa boca com a grande oração do Pai Nosso, dizendo: Senhor, nos perdoa como nós perdoamos. E nós não perdoamos. Porque quando nós falamos daquilo, daquela pessoa, é com amargura no coração. A amargura é como fel na boca. A amargura queima. A amargura dói. A amargura faz descair o semblante. A amargura irrita, nos torna impaciente. E jamais podemos entregar as nossas causas, nem confiar no Senhor, se formos pessoas com raízes de amargura. Eu me separei com 25 anos de casada. Bodas de prata. Mas aí, por N motivos, não deu mais certo. E eu dizia ao Senhor: Jesus, não me deixa ficar como aquelas mulheres que o casamento é um horror. Homem nenhum presta, é tudo igual. Homem é tudo igual. Jesus, eu não quero ser essa mulher, não. Não deixa eu ser assim, não, Senhor. Tira qualquer raiz de amargura do meu coração. Eu quero ser livre, liberta, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero viver para ti. Eu quero lá viver amarrada a um passado que teve momentos bons. Deixa eu lembrar só das coisas boas. Tira tudo o que não foi bom da minha mente. E eu fui a um congresso nos Estados Unidos. E aí uma irmã de São Paulo, enquanto fazia o nosso check-in no hotel, ela saiu lá do canto dela, chegou em cima de mim. Eu estava sentada assim na cadeira. Ela veio, botou as duas mãos em cima de mim e disse: você é sarada. O Espírito Santo de Deus sarou a sua alma. Deus está mandando eu lhe dizer aqui que você é sarada. E eu glorifiquei ao Senhor. E eu quero dizer a você que está amargurada por um filho, por um marido, por qualquer coisa, por um amigo, que o Senhor sara sim, que o Senhor liberta sim, que o Senhor tira toda a raiz de amargura do nosso coração, sim, que o Senhor verdadeiramente nos faz livre. Aleluia. E eu glorifico a Deus por isso. No dia que eu vi a pastora Edmeia Williams dizer, numa palestra em Recife para as Déboras: você lembre que existe ex-marido, mas não vai existir nunca ex-pai. E ali ela contou a história da vida dela. E eu fiquei na cadeira: obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque eu pensava que eu era doida.
É isso, queridas. E não é só com esposo, ex-esposo, que a gente fica amargurada, não. Muitas vezes com a vida. Ai, porque fulana tem e eu não tenho. Gente, a grama do vizinho é sempre mais verde. Vai viver lá? Então, é a nossa vida, é a nossa história. É a nossa história com o nosso Deus, com o único Deus, com o único soberano Deus, que deixou todo o roteiro, todo o gabarito, para que possamos andar retamente nos seus caminhos. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. Depois, um complexo de inferioridade. Ah, meu Deus. A gente olha para tudo que é gente queria ser igual a ela. Ai, como eu queria ser igual a fulana. Porque eu sou tão pobrezinha. Porque eu não faço isso. Porque eu não faço aquilo. Ah, olhe para o que Deus fez por você. Deus lhe amou de tal maneira que mandou o seu único filho morrer na cruz para lhe salvar. Quer mais ou está pouco? Como é que você pode se sentir inferior, com a autoestima lá no pé? Levante a sua cabeça, olhe para o alto, olhe para o autor e consumador da sua fé. E vá em frente, mulher, que você está perdendo tempo, porque Deus tem muito para lhe dar. Aleluia. Você já imaginou se essas 5 mulheres tivessem ficado para baixo? Não, porque as filhas lá de Zebedeu já vão entrar na terra prometida. E a gente não vai entrar nunca. Magla, tu não vai entrar. Rogla, tu também não. Nem tu, Tisa. Nem na Bíblia elas estavam. Porque não tinha história para contar. Levanta a sua cabeça. Deus peleja por nós. Jesus nos amou. Jesus nos deu direitos que ninguém nesse mundo vai poder tirar. Nós que fomos atrás de trabalho extra. Mas Jesus não deu esse trabalho, não. Jesus deu tudo certinho e organizado. Jesus nos deu uma família para tomar conta. Gente, tomar conta de uma família. Não sei se de vocês é fácil, mas os meus estão tudo casados, está ali uma, minha nora, e estou com 2 netas aqui. E, ai Jesus, aí vem os netos e tomo mais preocupação e para a gente tomar conta. Não é fácil. Aí nós fomos arrumar uns tais de direitos. E fomos arrumar uma 3ª e uma 4ª jornada de trabalho, que nos deu uma homenagem do inferno. Porque ontem acabou o mês que comemora-se o mês da mulher, o Dia Internacional da Mulher foi 8 de março, e eu vi há um tempo atrás uma homenagem de uma loja dizendo, homenagem a todas as mulheres que fazem o dia de 24 horas parecerem 36. Eu disse, isso é uma homenagem do diabo. Vai matar outra. É. E as mulheres se achando empoderadas. Mas nós somos. Vai morrer. Eu tive no cardiologista a semana passada, a pressão lá em cima, e ele disse, minha senhora, a sua vida de quem está querendo se matar, a senhora vive dentro do avião, carregando mala de 25 quilos, 40 ao braço. Foi isso que nós fomos buscar. Jesus não deu nada disso, não. Jesus deu tudo organizadozinho. E ele deve ter olhado e ter dito, para essas mulheres basta família. A mulher lá de Provérbios, aquela mulher famosa, quem honra é o marido e os filhos. Então essa mulher era excelente dentro da sua casa. Porque a primeira honra ela recebeu do esposo e dos filhos. Estão lhe honrando dentro da sua casa?
o sol lhe vem assim, en passant. E aí de manhã você faz a oração com a mão na maçaneta. Eu vi do pastor Ivênio dos Santos, não foi, Beto? Lá no treinamento da MPC. Ele disse que com aquela idade, 60 e poucos anos, ele tinha descoberto que fazia a oração com a mão na maçaneta. E nós ficamos assim, mas que oração é essa? E ele explicou. E eu achei que era a oração das mulheres. Não é muito dos homens, não. Porque o homem nem ora. Ora, Beto, tá? E o senhor ali, tem um senhor ali, não sei. Ora. Mas assim, a questão da oração é das mulheres, né? Então é a nossa praia. Então assim, a oração com a mão da maçaneta. Sabe qual é aquela oração? Vamos trocar as figurinhas e vocês todas vão se identificar. É aquela oração que a gente levanta de manhã, aí levanta de manhã e diz, e muda de roupa na carreira, toma um banho meio de cheque, aí vai, e bota o café, quando bota, veste a camisa do menino, quase que engasga a menina, e bota o marido e o café na boca, e sai na carreira, pega a bolsa, pega a chave do carro, e quando bota a mão na maçaneta da porta, diz, Senhor, muito obrigado por esse dia, toma conta, amém. É a oração com a mão na maçaneta. Todo mundo fez a meia-culpa lá. E está todo mundo fazendo a meia-culpa aqui. Pois é, fez muito, irmã, essa oração. Pois vigia, irmã. Muda essa oração, não é não? Irmã, sabe aqueles momentos diante do Senhor? Como é que você vai afastar um pouquinho da cama e mandar Jesus sentar? Se você só faz a oração com a mão na maçaneta. E não deixe para de noite, não venha com essa enrolação, não. Que aí de noite é que você não ora mesmo, porque você já chega em casa de nada para acabou-se. Ainda tem um serviço extra. Que fica trancada no banheiro, esperando a noite chegar. Gente do céu. Como é que nós vamos conhecer o Senhor desse jeito? Como é que nós vamos poder, nessa situação, confiar na justiça do Senhor? Se nós não sabemos quem Ele é. Se nós não temos intimidade com Ele. Se nós não reconhecemos a sua voz. Essas 5 mulheres sabiam. E foram Moisés. Nós não precisamos de Moisés. Nós não precisamos de ninguém mais. Nós temos livre acesso ao Pai. O véu foi rasgado de cima a baixo. E nós podemos adentrar diante de Deus e gritar, Senhor, socorre-me. Aleluia. E por que nós não fazemos isso? Por que é que nós viramos aquele crente 6 horas? 6 horas. Mas aquela irmã é de um movimento que as mulheres todas, tem as mães que oram pelos filhos. 6 oram pela minha filha, 6 oram pelo meu filho. Quem vai orar é você, a causa é sua. Quem vai se prostrar diante do Senhor e argumentar como essas mulheres fizeram é você. A irmã ali, quer que Samara ore? Samara já tem 3 filhos, daqui a pouco tem neto não, é novinha demais. Mas olha, tem neto, tem tudo. Olha, eu tenho 3 filhos, 2 genros, 1 nora, 6 netos. Eu dou nem conta deles. Como é que eu vou dar conta dos seus? Nós temos um movimento de oração de mães. Olha, tem um tal de WhatsApp que eu vou dizer um negócio. O homem foi mexer no meu celular, ficou escandalizado. Você só não dá conta disso tudo. Eu tirei o som, porque ninguém dormia. Era tilim, 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 tilim. A noite inteira, a madrugada inteira. E agora está no Japão. Agora que ninguém dorme mesmo. A irmãzinha entrou em contato comigo. Eu digo, tá bom, daqui a pouco eu lhe dou uma resposta. Ela disse, minha irmã, eu vou dormir. Eu digo, 1h da tarde? Aí tem sexta também. Ela disse, não, minha irmã, aqui é 1h da madrugada. Aí, caiu a ficha. A mulher estava no Japão. Aí ninguém dorme mesmo. Mas, segundo o pastor Marcelo, o sol não se põe mais sobre o Desperta Débora. Porque quando uma mãe vai dormir aqui, outra mãe se levanta lá. E as intercessões diante do trono de Deus são constantes, em súplicas, pela vida dos filhos, pela vida da juventude.
Então, queridas, a bênção de Deus também se estende através da nossa vida. O chamado para o qual Deus nos conclama é para abençoar outras vidas. A bênção das filhas de Zelofeade não ficou só para elas. O Senhor diz a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto, aos filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. E é assim no direito até hoje. É o direito da sucessão. A bênção se estende. Quando Deus nos abençoa, a bênção se espalha. E outras vidas são abençoadas também. Queridas, até que ponto nós, mulheres, estamos preparadas para atender o chamado do Senhor? Até que ponto você está pronta para ser a resposta de Deus, o instrumento que Ele vai usar para levar milhares de outras mulheres sem esperança, sem Deus, sem direção para os pés do Senhor? Qual a sua resposta? Até que ponto você está disposta a uma rendição arriscada, a entregar o controle da sua vida, da sua família, o seu esposo, os seus filhos, nas mãos do Senhor?